Eu sou o Carlos Galdino e hoje estou aqui com... Christian. Márcio Antônio. E vamos lá. Começa agora, Politicast. Então, faltou a gente falar de brancos e nulos, né? Porque a urna eletrônica, ela tem aquele botãozinho branco e ela tem um monte de número mais do que candidatos. Então, se você digitar um número errado, configura um nulo, um número não cadastrado, né? Isso. Então, qual a diferença prática de um voto branco para um voto nulo no sistema eleitoral brasileiro? Eu já andei pesquisando e apesar dos boatos que dizem aí que se a gente conseguir um número maior de votos em branco e votos em nulo, de que anulam a eleição, parece que na prática isso não conta. Na verdade, o que conta é somente os votos válidos, aqueles votos que são computados, que foram eleitos, que foram considerados válidos. Ainda a diferença do branco e nulo, prática não existe. Né? Por exemplo, tem essa questão realmente que acho que vai anular a eleição, mas não anula. Se uma pessoa só votar no Brasil todinho, ele vai eleger todos os candidatos. Porque toda vez eu acho também uma porcaria, eu acho isso totalmente incoerente. Que seria até, inclusive, uma arma para o povo também, mostrar que não quer aqueles candidatos. Né? Seria muito bom se a maioria dos votos de uma eleição sendo nula anulasse a eleição, mas não é assim que funciona. E faria sentido. Todo sentido democrático. Agora que não faz, né? Não coloca. E eu duvido que eles coloquem. Eu já fiquei surpreso com essas mudanças que fizeram aí no Código Eleitoral, que eu acredito que nem dure muito. Eu acredito que não vai durar muito, não. Movimentações para voltar ao financiamento empresarial, por exemplo, já estão fortes lá no Congresso, né? Não duvido mesmo. Daqui a pouco deve estar voltando. Não tem como, eles não vão conseguir sustentar. Eles vão ver que, querendo ou não, mesmo que eu acredite que por debaixo dos panos vai entrar muita coisa, só que eles não vão... Vai ser mais difícil. Querendo ou não, vai ter mais trabalho, mais difícil. Então eles vão querer mudar isso aí. Aí é onde entra aquele mecanismo do cidadão poder se defender, né? Um veto popular, tem como em alguns países existe, uma junta porcentagem da população e veta a lei. Só que aqui não existe. Legal, não conheço não essa. Boa. Sim. Só que aqui é zero, né? Sim. Inclusive, uma das movimentações que eu vi, estava lendo uma matéria recentemente na Congresso em Foco, é sobre os bingos, né? A volta da legalização de jogos de azar no Brasil. O que estão questionando é que é muita coincidência, porque os bingos estão proibidos desde eu acho que antes de 50, tempo, né? Antes da década de 50 já estavam proibidos, ou por volta dessa época. É muita coincidência, justo agora, eles quererem legalizar os bingos quando o financiamento empresarial de campanha cai. Porque jogos de azar são uma das formas mais batidas, mais manjadas de lavagem de dinheiro. Né? Cara, é bem observado mesmo. Caramba. Tá vendo como os caras são ninja? Cara, vai arrumar enrolada. Bom, agora, isso aí de votos nos anular a eleição, o que a legislação fala, salvo engano, é que se o candidato vencedor da eleição tiver os seus votos anulados por alguma razão externa, por cassação, né, sim. candidatura, por coisas assim, jurídicas, o TSE, se ele tiver a candidatura, se a candidatura dele deixar de valer, dele tendo recebido a maioria dos votos, isso levaria a uma nova eleição, porque o segundo candidato não teria tanta legitimidade, porque não se sabe em qual candidato a maioria que votou nele votaria, no caso ele não está. Né? Aí é o caso de os votos serem anulados, não é o voto que foi nulo pelo eleitor. Essa é a diferença. Exatamente, que é justamente o pessoal que prega essa campanha, eles alegam o artigo 244 da legislação eleitoral, que diz: se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, dos estados das eleições ou dos municípios, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará novo dia num prazo de 20 a 40 dias. Só que ele diz aqui em cima que o grande equívoco dessa teoria reside no que identifica-se como nulidade.
não se trata, por certo, da doutrina e jurisprudência de chamarem a manifestação apolítica do eleitor, ou seja, o voto nulo que o eleitor marca na urna, e sim a fraude jurídica por algum motivo que aqueles votos ali eles foram considerados nulos. Exato. E não o voto branco que o eleitor Foram anulados alheios à vontade do eleitor. Não foi o eleitor que anulou. Aí se a maior parte, por exemplo, se deu fraude numa urna eletrônica no modelo de voto, ou no modelo antigo que a gente tinha a urna, que a gente sabe que eram as combis carregando aquelas urnas e tinha os fiscais que iam dentro e a galera tome voto lá dentro daquelas urnas e fraudavam. E aí quando havia uma constatação daquela urna ali, naturalmente aquela urna era cancelada e se aquilo ali totalizasse um número expressivo que ultrapassasse 50%, se eu não me engano, haveria nulidade dessas eleições. E no caso agora da urna eletrônica, isso não se aplica porque até então não me recordo de algum caso de fraude processual ali dos votos na urna eletrônica. Mas o fato de você computar um voto em branco lá ou um voto nulo, simplesmente aquele voto ali não é considerado válido e aí são computados como os votos válidos os votos que foram votados em alguma legenda ou algum partido ou algum candidato. Aliás, legenda ou partido candidato, é a mesma coisa, mas ou partido, né, ou candidato. E aí... Tem outra coisa engraçada que falam, né, que o pessoal se equivoca sobre isso de brancos e nulos, que dizem que os votos brancos e nulos vão para o candidato mais votado. Isso aí é fruto de um desconhecimento de matemática básica, não é legislação. Por quê? Quando você pega o total de votos, digamos que um candidato A teve 45% dos votos, sendo que uma certa porcentagem lá foi de brancos e nulos. Então o TSE não considera assim, ele ignora os votos brancos e nulos e recalcula as porcentagens. Quando ele recalcular, aqueles 80% de votos válidos, eles vão ser 100% na nova configuração. Então, todos os candidatos vão aumentar um pouquinho o percentual proporcionalmente para se adequar a esse novo intervalo. Então, é só isso. Aí o pessoal vê as porcentagens aumentarem, né, e acha que é porque os votos foram para lá. Agora, o efeito que pode ter direto de voto branco e nulo é em casos em ambientes onde haveria segundo turno. Se a quantidade de votos brancos e nulos for muito grande, pode fazer com que os votos válidos do primeiro já passem 50%. E que no outro cenário, né, não passaria. Tem esse lado também. Mas assim, no fim das contas, o TSE só considera os votos válidos. Branco, nulo, faltou no dia, é tudo a mesma coisa para eles. É só, na verdade, duas formas diferentes de você protestar. Que no meu caso, eu confesso que é uma forma de eu me sentir desapegado e poder me sentir livre para criticar, para falar e não me sentir com a consciência pesada de ter colaborado com esse sistema que está aí. Infelizmente, pelo modelo que está instituído, as pessoas, eu não me sinto representado pelos candidatos que estão aí postos. Então, isso é muito complicado. E aí, cada indivíduo, eu me coloco no direito de poder escolher arbitrariamente de que eu não quero compactuar com o modelo que está imposto. Então, termina sendo um voto de protesto que eu sei que efeito prático. Quer passar uma mensagem, mas para quem, né? Porque se não dá valor. Exatamente. Na verdade, é mais para mim mesmo, é mais para... Agora, eu estava falando com o Christian em off mais cedo, né? Que a diferença de brancos e nulos na urna eletrônica, eu acredito que tenha vindo por conta de a urna eletrônica ter tentado se aproximar, se assemelhar da urna de papel, né, do voto no papel. Em papel, a pessoa pode colocar um número que não existe, pode esquecer de marcar, e as duas realidades, né, vão gerar votos nulos e brancos respectivamente. Então, como tinha eleições no processo de transição que iam acontecer parte com urnas eletrônicas, parte com urnas de papel, era preciso ter valores equivalentes para que tudo pudesse ser juntado numa contagem só. Então, por isso que existe um botão branco e existe a possibilidade de votar nulo, para ter o paralelo com o papel. Pelo menos é a forma como eu percebo. Não, mas deve ser isso, porque poderia ser muito bem, por exemplo, voto nulo. É aquele que botou errado e... né? E a contagem do TSE não divulgar mais brancos e nulos, ao invés disso divulgar inválidos, que juntaria tudo, poderia ser. Né?
Só Pra complicar, porque o brasileiro também acho que tem mania de complicar algumas coisas. É, porque no direito mesmo... uma coisa que na prática a gente percebe é que o voto branco ou nulo termina legitimando realmente quem de fato já está lá na frente. Então, talvez o ideal é a gente tentar criar na sociedade esses mecanismos de que minimamente a gente comece a modificar e comece a estabelecer regras para de fato isso mudar. Porque se a gente também de fato continuar votando nulo ou branco, a gente de alguma forma vai estar legitimando A ou B. Porque alguém vai ganhar nessa história, só não vai ganhar com a sua nuance, mas vai estar lá. A gente, de modo geral, na maioria das vezes vai ser inofensivo, né? Mas vai ter casos em que a gente vai prejudicar aqueles que estão interessados no debate político, na discussão política, e a eleição esteja muito acirrada, e pelos nossos votos brancos e nulos, o candidato já ganha no primeiro turno. E nesses casos a gente vai prejudicar os outros que estão interessados em discutir a política. Eu não sei se eu devo comentar aqui, mas para quem estiver interessado, não sei se vai ser divulgado também lá no podcast, no Politicast, mas Arapiraca vai promover um debate com os 4 candidatos a prefeito, inclusive o candidato do pessoal vai estar lá, e os outros 3 candidatos. Inclusive eu falei deles no último episódio, por alto, né? E o perfil de cada um, só para o pessoal de outros cantos sentir como a nossa realidade é legal, mas pelo que dizem está ruim em todo canto, então tanto faz. E aí eu não vou entrar muito no mérito, confesso que não tenho muita afinidade por nenhum deles, mas de fato é o que está posto para a cidade de Arapiraca e é preciso a gente, enquanto cidadão, avaliar e pelo menos conhecer para ampliar o debate, para participar do processo. E aí eu até sugiro que vocês pesquisem, vejam aí qual vai ser o site que vai transmitir. Você sabe dia, hora e eu sei, eu não sei se eu posso divulgar aqui o site, o portal, mas vai ser aberto para sociedade? Vai ser transmitido via web. Então, pelo site 7 segundos. Então acho que ninguém vai lhe processar não. Eu sei que vai ser... Se for questão de jabá, de patrocinador, nem se incomode, que pode citar o site, não tem problema nenhum. Eu já escutei na rádio que ia ter esse debate e todos os 4 candidatos confirmaram e tudo mais. A intenção da gente é ter alguma verbinha mais pra frente, como eu anunciei lá no recado, né, para poder fazer material e melhorar a qualidade, mas é sem financiamento empresarial. pode citar. Vai ser 7 segundos, né? 7 segundos, Sabe dia? Mas vai ser esses dias. Esses dias, essa semana? É por aí. Se for essa semana, o ouvinte não vai... já vai ter passado quando ele for. Eu acho que vai ser esses dias porque eu já vi a propaganda na rádio. Bom, mas aí você pode olhar depois e me passar a informação. Acho que se for depois da publicação, eu boto na postagem. Né? Então, o ouvinte poder ver. Então você vê lá na postagem e descobre se já perdeu ou se ainda tem como assistir. Tá joia? Para finalizar, além dos 3 poderes, a gente tem também outras formas de intervenção da sociedade. Né? Existem as leis de iniciativa popular, existem conselhos, existem organizações. Os próprios partidos são uma forma de organização assim, meio... Né, que não precisariam estar ligados só à disputa de cargos em legislativo e executivo. Poderiam ter outras ações na sociedade. Tem as organizações sociais, tem as OCIPs, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Ixi, mano. OCIP. Eu lembro da época que chamavam ONG e começaram a chamar OCIP. Agora eu não peguei se é a mesma coisa. Se... Não, é outra coisa. É outra coisa, né? ONG é outra coisa. São várias. Que é o chamado terceiro setor. Terceiro setor. No caso dos conselhos eu acho muito interessante porque existem até conselhos deliberativos mesmo, né, que tomam decisões e são instrumentos bons de participação da sociedade que fogem um pouco dessas disputas de politicagem que às vezes viram essas câmaras da Manjoana que tem por aí pelo Brasil, né? E as pessoas deviam se interessar mais por isso, tentar conhecer melhor os seus conselhos, assim, que podem ter acesso, representações, talvez fazer parte uma vez ou outra para entender como é, para poder dar uma contribuição para a sociedade, né? É porque eu acho assim, tudo isso gira em torno do fato da população não ter o devido estímulo. Porque tudo gira em torno daquela questão. As pessoas se sentem sem voz. A participação é muito pequena, o sistema não permite uma participação realmente
forte. Todo sistema é excludente, né? Todos os sistemas O sistema político em si tenta excluir porque eles ficam mais à vontade para fazer o que Com querem. certeza. A mídia fica taxando só as coisas negativas para a sociedade Isso aí, pegar nojo. Isso aí, exatamente. Tudo contribui para isso. Isso aí já foi tratado muito bem. Né? A primeira obra que eu li sobre isso, que fazia essa análise, foi uma obra do Joaquim Nabuco, que é, né, o Joaquim Nabuco, quem não sabe, brasileiro, um grande brasileiro. O nome da obra é Minha Formação. É uma autobiografia. E lá eles falam porque ele era monarquista, ele continua sendo monarquista, né, porque ele queria achava que a monarquia parlamentar era o melhor. E ele faz toda a argumentação. E nisso ele fala do presidencialismo, obviamente, que tinha recém sido implantado no Brasil. E entre as críticas que ele faz, é justamente essa. Que ele fala que o presidencialismo corrompe o povo. Ele corrompe a longo prazo, médio e longo prazo, ele corrompe. Ele exclui a população, deixa sem voz e sem nenhuma defesa, sem arma praticamente nenhuma. Então é exatamente isso. O cidadão, mesmo ele se organizando assim, na sociedade, fazendo uma associação, ou seja lá o que for, se ele não for uma pessoa bem instruída, uma pessoa que saiba o que fazer, pelo que fazer, o que lutar, ele vai acabar com o tempo perdendo o estímulo de ficar indo até aquilo. Porque ele vai ver que ele está indo ali, entre aspas, à toa. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Então é aí nesse tipo de coisa que nasce aquele não necessariamente um individualismo, mas um egoísmo mesmo, né? Ah, vou fazer o meu aqui, dance todo mundo, se vire e vou entrar na dança. A verdade é essa. É isso que acontece. Então, se a gente, por exemplo, eu sou monarquista, mas eu também reconheço que existem algumas repúblicas que funcionam. O problema não é a república, o problema é você botar a república em um país que não dá para ser republicano. A Suíça é um país que eu admiro muito. Você considera que república é um negócio que pode funcionar bem, agora se tiver condições bem precisas de temperatura, pressão, né? Senão não vai. Se tiver condições bem precisas... No vácuo, né? Nem ter toda aquela organização, né, que Montesquieu retratava disso. Então tem que ter toda aquela realidade. Por exemplo, porque a Suíça é uma república, né, o nome é república, mas o sistema de lá é muito singular. É um sistema totalmente singular. Agora, só completando, isso aí talvez se deva também ao fato de república, de um modo geral, como a gente conhece, ser uma coisa... Não, ele está mais para uma república aristocrática, democrática, coisa assim. República, como a gente conhece, ser uma construção relativamente nova, né? Talvez tenha muito que amadurecer Sim, ainda, sim. enquanto monarquia já teve muito tempo de implementação e evolução dentro do seu conceito. Exatamente. É um regime que já tem uma carga de experiência muito grande, entendeu? Então, talvez em parte se deva a isso. Também. A uma falta de amadurecimento que precisa ter ainda em alguns séculos. Também, mas não é só isso. Mas enfim, não dá para tratar disso. Mas o que acontece? A Suíça, como é que funciona lá? Em suma, são vários cantões. É um país desse tamanho, a Suíça é minúsculo, que é uma das qualidades que precisa para ter uma república. Isso é pequeno. É tão pequeno que até a bandeira é pequenininha. Quadradinho. Pequenininho, pasme, um negocinho daquele tamanho. É uma república federativa. Entendeu? É uma república federativa. São várias repúblicas menores em cidades, praticamente, né? Que se uniram e formaram a Suíça. Aí cada cantão, acho que é assim que chama, são os cantões, tem as suas assembleias, aí o povo se reúne lá de tempos em tempos e tal. É uma democracia semidireta, muito. Inclusive é parecido com a grega, né? Antiga, Sim. a aristotélica. Isso é uma democracia. Era assim, né? Bem semelhante. É por isso que eu disse que tem uma Só que aristocracia. aquele detalhezinho, né? Que para participar, todo cidadão participa, mas espera aí, cidadão não é todo mundo, né? Naquela época. Mas é parecido, tirando os né? Não, assim, a ideia, né, de participação é muito parecida. Porque assim, aí constantemente lá tendo plebiscito referendo. Eles decidem muita coisa assim. Então, é um modelo que inclusive dá para ser aplicado na monarquia também, a nível municipal, que você faz com que o cidadão realmente participe. Ele se vê como uma peça fundamental. Aqui a gente não tem isso, infelizmente. Pois é. Nós temos na Constituição, prevê lá plebiscito e referendo, mas as situações de obrigatoriedade praticamente mínima. Só tem o julgado do STF que diz que é para mudar o sistema de governo, forma de governo, tem que ter plebiscito. Mas em outras situações não. Então assim, fica o arbítrio do Congresso.
Aí o Congresso vai gostar de submeter para o povo. Além deles perderem poder, porque eles estão passando, Sim. devolvendo o poder do povo, que na exatamente. verdade a Constituição diz que todo poder emana do povo, né? Além disso, eles vão evocar a questão dos gastos, dizer, não, vai ser um gasto enorme para fazer só uma pergunta, então não E é vale a pena. desculpa, porque dependendo da situação, eles poderiam muito bem deixar para fazer o quê? Durante a eleição. Né? Pegava na eleição já e incluía o plebiscito. Principalmente uma pequena como essa atual, né, que são 2 votos. Sim. Poderia ter umas 2 ou 3 questões que fossem colocadas, Por exemplo, aproveitando. na Constituição do Império, ela tem Isso é interessante. Na Constituição do Império, ela tinha um mecanismo que era o seguinte: o monarca ele podia vetar, só que o que acontecia? A lei que fosse vetada, ela seria submetida ao novo parlamento, porque seria a nova representação do povo. Hoje isso poderia ser aperfeiçoado, faria logo um referendo. Para o povo escolher, vamos eleger e aí vamos fazer um referendo sobre a lei e tal, que foi vetado. Né? E Isso talvez como instrumento de dar poder para o líder individual, né? Assim, nesse sentido mesmo de que se a Câmara derruba, poder ser passado para a população decidir, seria uma forma boa de diminuir essa briga que tem entre o legislativo e o executivo. Sim. Que hoje em dia Porque que a quem gente decidiria no final é o próprio povo. Né? Não e é aí a própria Câmara que ia o legislativo ia tratar com seriedade essas propostas de lei. Se fosse uma coisa de apelo popular, eles iam querer. Eles não iam querer ser os caras que foram contra e depois o povo quis aquilo mesmo, porque isso vai gerar um prejuízo Para político você ver grande. como uma coisa puxa a outra. Né? Você vê como uma coisa puxa a outra. Eu não sabia dessa não, mas é interessante. Pois é, ela é prevista na Constituição de 1824. E hoje teria sido aperfeiçoado. Né? Muito bom mesmo, esse mecanismo seria excelente. Porque lembrando sempre aquela qualidade do monarca, né? Por que o monarca? Porque o monarca não tem vínculo partidário, o monarca é educado desde criança. O monarca sendo vitalício, ele tem o interesse na prosperidade do país, na Ele estabilidade enxerga nacional. o horizonte no Ele longo prazo. permite uma continuidade de governo. Afinal de contas, ele tem que, mesmo que o governo caia, mas ele aprova o primeiro-ministro, ou indica, dependendo do país. Então ele cria essa continuidade de governabilidade, coisa que na República da gente não existe. Não existe mesmo. Na verdade, eles É uma fazem ruptura questão de cortar romper. o outro e dizer assim, vou fazer melhor. E, Sempre é assim. e só um parênteses, essa questão de longo prazo, de olhar o interesse do país. Esse governo atual deu passos para trás, colocando o José Serra na chancelaria. Que ele veio desconstruindo tudo que estava sendo feito pelos anteriores. Sempre é assim. E, não, mas o que eu vi, inclusive o Felipe Figueiredo, né, do Xadrez Verbal falando, é que desde muito tempo que se dá uma continuidade na política internacional. Assim, Não. se muda, se busca certas aproximações, mas aos poucos. A gente tem tratado, dentro da nossa república, né, a política internacional como uma questão de Estado. Fernando Henrique foi assim, quando passou para o Lula foi assim. Aí chega na o política Temer... nacional, não no governo. assim. Isso. Política internacional. Sim, diplomacia, né? Aí o que você Temer sabe. chegou, botou Serra. o Serra, que já comprou briga com o Mercosul, já saiu dizendo que vai desfazer essas A negociações. BRICS, ele não está valorizando. É porque a BRICS. você sabe que a diplomacia brasileira, na verdade, ela se consolidou durante o Império, né? E os primeiros anos da República, principalmente com o Visconde de Rio Branco, né? Que é o Rio Branco, que é o nome de várias ruas aí, o povo acha que é o Rio mesmo, né? Mas não, era o Rio Branco. Rio Branco não era um rio, era uma pessoa. Era uma pessoa. E assim... Mas talvez tenha sido o Rio que homenageou a pessoa. Enfim. Não era o título dele, ele era o... Era título só? Era não, era, título assim, mesmo. não era referente a um Não, rio eu que acho que deve existiu ser algum fisicamente. lugar, né? Que geralmente os títulos saem desse tipo de coisa, né? Certo. Aí o que acontece? Quem deu toda essa estrutura da diplomacia brasileira como é hoje foi ele e o pai dele, que também era diplomata, que foi o Itamaraty, toda a forma de trabalhar, de como ser um diplomata, é continuado de lá. Tanto é que quando eu vi há uns anos atrás, aquela questão da Israel chamou o Brasil de não diplomático, né? Ele foi uma facada, porque realmente a diplomacia brasileira sempre foi muito boa. Isso não tem o que falar. Até desde os primeiros anos da República, o Brasil poderia estar quebrado, como quebrou realmente a economia, mas a diplomacia seria impecável, como teve em Haia, antes da Primeira Guerra Mundial, o Rui Barbosa foi lá, surpreendeu todo mundo. Um brasileiro tal, mas que falava vários idiomas, debatendo com os representantes das nações, de acordo com o idioma de cada um. Então assim, a nossa diplomacia sempre foi muito boa, mas realmente está decaindo, e agora que teve essa daí, pronto.
Porque a Dilma ela vem negligenciando a diplomacia brasileira no sentido de cortes e de atenção, mas ela não tem intervido na política enquanto estava lá. O Temer chegou, botou um maluco que... Boa parte dos diplomatas atuais do Brasil são descendentes desse pessoal do Império. Olha só. Do Visconde de Rio Branco, do Visconde de Ouro Preto. Eu descobri isso por coincidência pesquisando sobre... Porque tem duas pessoas famosas que são descendentes de nobres do Império. Todo mundo conhece. É o Ronivon e o Dinho Ouro Preto. A família do Dinho todinha é de diplomata. O nome dele é Ouro Preto justamente por isso, porque o Visconde de Ouro Preto adotou isso como nome. Depois que veio a República, ele não podia mais ter o título, mas ele queria manter. Aí ele colocou como nome de família. Entendi. A família todinha do Dinho é diplomata. Só ele que virou aquela desgraça. Não é tanto. Tem desgraças piores, né? Tem desgraças Não, piores. mas no Brasil tem tudo pior aqui. Mas aquele cara ali, pelo amor de Deus, depois que eu vi ele naquele show falando aquelas besteiras. E o Ronivon do mesmo jeito. E o Ronivon, que é monarquista, inclusive, ele já se declarou isso recentemente. A família dele também é toda diplomata. Resumindo, eu acredito que a diplomacia internacional seria uma das coisas que a gente notaria rapidamente no caso de voltar de mudança de regime para monarquia. Mudaria. Rapidamente a gente notaria. Até porque o próprio monarca ele é o maior representante, né? É. E assim, você pega os membros da Casa Imperial, todos eles são poliglotas. Teve uma entrevista recente do Dom Rafael, que é o mais novo, é o quarto na linha de sucessão, que ele foi entrevistado por um jornal alemão. Aí o alemão o cara do jornal perguntava a ele assim, quais idiomas ele sabia falar. Aí ele disse, eu falo espanhol, inglês e francês. Aí o rapaz perguntou, e alemão? Aí ele respondeu em alemão, um pouco, tô aprendendo. Entendeu? Ele respondeu em alemão, ou seja, ele já está aprendendo outro idioma. Então isso, para a diplomacia, você sabe muito bem que é algo de extrema importância. Isso seria um choque realmente absurdo, porque a visão internacional em cima do Brasil mudaria muito. Eu tiro pela viagem que o Dom Pedro II fez, na época, à Europa, já no volta dos anos 70, do século XIX, que ele deixou todo mundo surpreso. E assim, Dom Pedro II ele foi o auge, né? Eu duvido que a gente tenha um monarca como ele, porque também já era exagerado. O cara sabia falar mais de 10 idiomas. E ele ia andando pela Europa, falando com todo mundo. Teve uma hora que ele foi visitar uma sinagoga, não, de judeus. Mas não lembro. Mas... Não lembro parece que é. Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Aí chegou lá para falar com o pessoal no idioma deles mesmo, da terra deles, né? Falando lá, sabia falar até hebraico. E o pessoal não sabia. Aí ele ficou chateado. Ele, você não sabe falar o próprio idioma original de vocês, e eu sei. Entendeu? Então assim, era Mas que droga, eu aprendi à toa. Eu Pois aprendi a usar nesse momento com os nativos e não posso. E foi na Inglaterra, se eu não me engano. Deve ser bem frustrante, né? Deve ter sido, com certeza. Aí ele ficou, assim, então assim, isso causou um impacto muito grande no chefe de Estado, vendo aquele... Porque, querendo ou não, é o representante do país. Então você vê que o seu representante é um homem erudito, um homem poliglota, um estudioso, lógico que dá uma imagem absurda. Então com certeza isso seria uma das maiores vantagens e a curto prazo que seria notado, né, com a restauração. O problema é de se voltar à discussão para trazer a monarquia, que aqui é uma zona, a casa da mãe Joana, e vai aparecer uma casa dos Marinhos querendo lugar, vai aparecer a cara dos casa do Civita do outro lado. Aí é aquela coisa, cabe ao povo saber a legitimidade de quem é, né? Pois é. Bom, a gente já conversou um bocado, né? A conversa foi muito boa. Quero agradecer aí a participação do Márcio, a participação novamente do Christian. Agradecer o ouvinte também, né? Você que ouviu esse episódio, que provavelmente vai ser dividido em mais de uma parte. Ficou um pouco grande, mas eu acho que foi legal, né? Quer deixar algum recado? Eu gostaria só que o pessoal acompanhasse direitinho. Eu acho que política faz parte da vida. A gente legitima a cada 2 anos os políticos que aí estão. E aí, nesse sentido, eu humildemente peço para que as pessoas reflitam sobre em quem elas estarão depositando o futuro da nossa sociedade, porque, querendo ou não, os políticos são eles que direcionam
um pouco do nosso futuro. Isso tem reflexo direto em todos nós, do mais rico ao mais pobre, do branco ao preto, e nesse sentido é preciso que cada um colabore fazendo o melhor, votando na pessoa certa, para não legitimar a corrupção, a perpetuação da corrupção que a gente vê aí. Só complementando isso, né? Ele já falou a parte da eleição, mas é o seguinte, de que procurem aprender ciência política. O que é ciência política? Não é só você ficar antenado nas novidades, no que está acontecendo. Isso aí significa que você está informado. Agora você compreender, são outros 500. Então como é que você vai conseguir fazer isso? Comprando livros, o que não falta hoje na internet para comprar e para baixar, se você não tem dinheiro. Aí joga um livro ali, ciência política, melhor livro de ciência política, teoria do Estado, e vai lendo devagarzinho. Né? Você vai ter uma visão de mundo totalmente diferente, você vai começar a ver, entender o porquê da sociedade que você vive e está passando por determinados tipos de problemas. Então basicamente é isso. E outro livro que eu indico, aliás, um livro que eu vou indicar, que é justamente para complementar os demais que a pessoa possa vir a ler, é Como Ler Livros. O nome do livro é justamente esse. Como ler livros. Ora, pois, como é que você vai ler se ainda não sabe? É um paradoxo. E é o do Mortimer Adler, um estadunidense falecido faleceu tem poucos anos. E é um livro assim, excepcional, porque ele dá várias dicas realmente de interpretação para cada tipo de leitura. Leitura de ciências sociais, humanas, matemática, história e por aí vai. Então assim, eu indico primeiro que leiam ele. É um livro grande? Mas vale a leitura. E depois daí para frente seguir começando a estudar justamente isso, né? Ciência política e teoria do Estado, para entender o porquê do país ser mais corrupto ou ser menos corrupto. Não é só essa visão simples que eles tentam jogar na cabeça de todo mundo para que eles se safem de que o brasileiro é corrupto. Não é só isso. Tem toda uma questão complexa, sistemática por trás disso, que incentiva o brasileiro a ser desse jeito. Então está na hora da gente se conscientizar, porque não tem malandragem do mundo todo que faça a gente conseguir escapar do que a política aqui no Brasil está sendo. Como disse o Márcio, você pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, preto, azul, verde, amarelo, mas você vai ser atingido. Não tem como. É isso aí. É como dizem, né? Toda resposta simples para problemas complexos geralmente está inevitavelmente errada. Pois é. Para entender a complexidade. E pelo que eu entendi da sua sugestão, né, Como Ler Livros, ele é um livro que no final das contas não vai lhe ajudar a entender assuntos específicos, mas ele vai lhe iniciar ferramentas para entender os outros conhecimentos, as outras áreas. Vai ser um norte, para você compreender bem. Muito bom. Saber interpretar. Que aí tem que tomar cuidado também, né? Com essa questão de se você analisar se é um bom livro, se vale a pena a leitura também. É muito bom. É isso, a gente fica por aqui hoje. Deem uma olhada lá depois no Telegram, no canal da gente, se vocês não fazem parte ainda, é @politicast. Vejam lá o Padrim, que já deve estar publicado, se vocês puderem e quiserem contribuir. Fazer parte do nosso grupo lá, secreto, dentro do Telegram também. E política faz parte da vida. Até a próxima. Você acabou de ouvir Politicast. Acompanhe as novidades em politicast.info. Envie e-mail para contato@politicast.info. E até o próximo episódio.